Olá, espero que esteja tudo bem com todos vocês que estão vendo mais essa mensagem no dia de hoje. Mensagem para o dia de hoje, ela faz parte desse período de Páscoa, é o sexto domingo de Páscoa, e hoje a gente vai refletir um pouco juntos sobre a leitura do Evangelho, que está em João, capítulo 14. A gente vai fazer a leitura do texto hoje. Aliás, o texto para o dia de hoje é João 14, do versículo 15 até o 21. Mas hoje a gente vai fazer uma leitura um pouco maior do que é sugerida. A gente vai ler João 14, do versículo 15 até o finalzinho ali do versículo 31. Então, eu vou fazer a leitura hoje na tradução Almeida Revista e Atualizada. Todas as traduções são legais. Se vocês têm uma tradução diferente e quiserem acompanhar, ouvir eu ler numa tradução e vocês acompanharem outra, isso também é bastante legal. Então, eu vou fazer a leitura. Se quiserem acompanhar no celular ou na Bíblia de vocês em casa, fiquem à vontade. Então, João 14, 15 até 31, beleza? Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que faço como o Pai me ordenou. Até aqui a leitura para a mensagem de hoje. E para a gente refletir hoje, eu gostaria de destacar especialmente aquilo que eu acho que é a parte central, ou uma das partes mais importantes do começo da leitura de hoje, né? Que é quando Jesus diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Depois, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Por que eu acho que esses versículos eles são interessantes da gente refletir um pouco hoje? Jesus ele fala um se aí, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. Então tem um se
nessa frase. E também tem esse se, ele significa uma condicional, né? Em português a gente tem isso, né? Se você fizer tal coisa, então eu vou retribuir de tal maneira. Ou se, se eu fizer tal coisa, você vai me retribuir de tal maneira. E pode parecer meio estranho quando a gente escuta Jesus falar esse se, ele colocar essa condição para os discípulos. Parece que ele está condicionando o amor dele, ou o amor de Deus para cada um de nós, com o nosso cumprimento, a nossa obediência aos mandamentos, com o nosso guardar a palavra, né? E isso, pelo menos daquilo que a gente aprende da Bíblia e aquilo que a gente aprende do que Jesus ensinou, parece que é alguma coisa completamente diferente daquilo que a gente aprende ou que Deus nos ensina na palavra dele. Pode ser uma dúvida, né? Não é a mesma Bíblia, ou não é o mesmo Jesus que ensina pra gente que é impossível cumprir os mandamentos, é impossível guardar os mandamentos corretamente e 100%. Sei lá, a gente pode lembrar, tem um texto lá em Gálatas 2:6, que diz assim, né? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então, que confusão, né? Como é que Jesus pode falar isso? Alguém pode também lembrar do Sermão do Monte, que é um texto, uma mensagem que Jesus fez bastante famosa, né? Então a gente pode lembrar desse texto do Sermão do Monte, onde Jesus fala, ele está falando lá sobre o verdadeiro significado da lei de Deus. Ele fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir ela e veio para que a lei tenha o seu significado completo. Então aí Jesus vai lá e fala sobre o ódio, por exemplo. E aí ele fala que vocês acham que se vocês cumprirem o mandamento não matarás, só não matando ninguém vocês estão cumprindo? Na verdade, eu digo para vocês que se vocês odiarem o irmão de vocês, vocês já vão estar pecando contra esse pecado, vocês já vão estar matando, mais ou menos assim. Ou Jesus também fala sobre o adultério, né? Vocês acham que só porque vocês não traíram o companheiro de vocês ou a companheira de vocês, vocês acham que vocês estão bem com a lei de Deus? Mas eu digo que qualquer pessoa que olhar com um sentimento impuro para outra vai estar quebrando essa lei, esse mandamento, né? É importante lembrar que quando Jesus fala isso, ele fala justamente para que as pessoas não achem que porque elas cumprem, entre aspas, os mandamentos, elas são melhores. Mas todos nós somos pecadores, a gente não consegue, ninguém consegue cumprir 100% aquilo que a lei de Deus manda. Somos todos pecadores e todos quebramos a lei de Deus. Então, beleza, mas isso a gente já sabe, né? Isso já faz parte do nosso aprendizado sobre a palavra, sobre a Bíblia. Então, o que Jesus quer dizer com isso? A gente é muito tentado a colocar pensamentos nossos e dúvidas nossas que estão fora do texto da Bíblia para dentro dele. Então, imaginar que talvez Jesus, quando ele está falando com os discípulos agora, ele promete o Espírito Santo, que ele está sendo incoerente quando ele fala: se vocês devem guardar a minha palavra, os meus mandamentos, vocês devem obedecer a eles, e aí Deus vai amar vocês. A gente pode ver nisso uma incoerência com tudo aquilo que a gente aprendeu e aquilo que Jesus está falando agora. Ou a gente pode falar assim: não, então a Bíblia é completamente incoerente como um todo, e então isso não faz sentido, tá tudo uma bagunça, né? Mas quando a gente para e presta um pouco mais de atenção no texto, um pouco mais de atenção naquilo que Jesus está querendo dizer no contexto inteiro, a gente vai ver que, na verdade, esse, esse nosso jeito
essas nossas dúvidas, na verdade, são coisas que a gente está colocando para dentro do texto que não estão escritas lá, que não fazem parte do texto que a gente leu hoje. Não são incoerência. Elas só não estão naquele texto e a gente pode chegar e ler esse texto com essa mentalidade, com essa cabeça. Na verdade, Jesus está falando uma coisa muito mais simples. Claro que simples não quer dizer fácil, né? Então, nem por isso essa coisa simples que Jesus está falando é menos difícil de ouvir. Ele está falando aquilo que talvez qualquer pai, qualquer mãe que ama seu filho fala eventualmente para esse seu filho, ou que qualquer irmão fala para o irmão que ama, né? Jesus ele diz simplesmente para os discípulos dele, para as pessoas que estavam ali ouvindo ele, e consequentemente, de certa forma, para a gente também, que eles mostrem que realmente amam Jesus e que realmente estão escutando aquilo que ele está dizendo para eles. Ele diz: me obedeçam e obedeçam ao Pai. O que tem de errado nessas palavras de Jesus? Por que ter que ouvir Deus é um problema tão grande, né? A mesma coisa dos nossos pais, se a gente lembrar do nosso tempo de criança, né? Por que será que ouvir os nossos pais precisa ser um problema? Será que a gente tem 10, 12 anos de idade que a gente tem que brigar com o nosso pai porque ele está pedindo para a gente obedecer ele? Será que a gente é adolescente até hoje? Eu sempre penso nisso, na verdade. Então, eu acho que revolta todo ser humano a gente ter que ouvir a Deus. A mensagem, mesmo sendo mais simples, ela revolta a gente. E a gente fala que é incoerência, ou a gente inventa coisas para colocar no texto. Ou às vezes para justificar Jesus, né? A gente quer ser mais justo que Jesus. E tudo isso é pecado. Essa revolta que a gente sente, ela é fruto do pecado que faz parte, está na nossa vida e a gente não consegue se desvencilhar dele completamente só na ressurreição. E isso tudo é vontade do ser humano, que o ser humano tem dentro de si de ser autossuficiente, de mandar a própria vida. O que o ser humano considera, aliás, o ser humano que considera isso natural, é não ter ninguém me falando o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. Ninguém manda em mim, eu mando a minha vida. Eu tenho meu dinheiro, então eu faço o que eu quiser e pronto. Não interessa o que vai acontecer com o meu próximo, né? A gente está passando por essa situação de pandemia e justamente é uma situação que as pessoas que estudam falam: fique em casa porque você não está pensando só na sua saúde, você deve pensar na saúde dos outros. Você deve pensar, claro, todos os problemas de economia, quem deve sair, mas tem muita gente protestando só pelo fato de não ser aconselhável, de ser perigoso sair de casa, como se obedecer essa ordem fosse algo completamente descabido na nossa realidade. E eu vejo isso justamente como essa tentativa. Por que será que obedecer ao pai é ruim? Por que será que eu com 12 anos não podia sair à meia-noite na rua na frente de casa? Era perigoso, né? Talvez eu não entendesse isso naquela época e quisesse sair. Não que eu saía à meia-noite com 12 anos de casa, né? Só um exemplo para a gente pensar, né? Mas Deus vai convencendo a gente justamente desse ponto, de que a gente não é forte, a gente não é autossuficiente, a gente é fraco, a gente é dependente, a gente depende de ajuda para tudo, né? A gente pode pensar, o caso principal é a questão dessa doença, dessa pandemia, e a gente pensa que, ou muita gente pensa, que tem a solução para o problema, mas a gente não tem a solução. Mesmo quem estuda isso e passa uma vida inteira estudando, os caras não concordam entre si, eles ainda não sabem como proceder. E a gente deve confiar nesses caras e nessas pessoas, né? As outras vacinas que a gente tem, que fazem efeito, e a gente
ou a maioria de nós já tomou elas e a gente está vivo justamente por causa dessas vacinas e dessa proteção, essas pessoas estão entendendo. Então, como isso mostra como a gente é frágil, como a vida do ser humano é frágil. Um vírus que, que a família dele já faz parte da nossa, né? Tem reportagens aí que falam que todo ser humano provavelmente já teve contato com algum tipo de coronavírus, mas um vírus desse, parecido, só que nunca tinha tido contato com seres humanos. Ele entra em questão de 6 meses, ele causa todo esse caos. O que isso mostra pra gente? O que a gente deve aprender? Teorias, a gente deve pensar, isso é complô de alguém? Não sei, isso não é o ponto, acho, que eu tô querendo trazer, mas o que a gente deve refletir é como a nossa vida é frágil, como a gente é dependente. A gente é dependente para tudo, né? Não só quando a gente é criancinha e a gente precisa dos nossos pais nos ajudando e nos trazendo, nos alimentando, nos dando roupa, nos dando segurança, né? A gente depende até hoje. Eu acho que não é à toa que toda a nossa humanidade, tudo isso que a gente vive, só chegou até onde chegou por causa de ajuda mútua. Eu entendo que isso não é perfeito, sempre tem interesse, sempre tem coerção, às vezes a vontade do mais forte, ou quase sempre a vontade do mais forte se impõe, mas uma pessoa sozinha não consegue progredir. O progresso que a gente chegou até hoje, ele só foi conseguido a partir da junção de forças para chegar até onde a gente está. Da mesma maneira, Jesus sabe que é impossível para qualquer um de nós, por força própria, por vontade própria, guardar e obedecer a palavra e os mandamentos dele perfeitamente. E é por isso que ele nos envia o Consolador no texto de hoje. Uma outra tradução possível é o Auxiliador, o Espírito da Verdade que age na nossa vida através da palavra, da leitura e meditação na palavra e do estudo dela, dos sacramentos, da gente conhecer o nosso batismo, da gente lembrar do nosso batismo, da gente lembrar que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e da Santa Ceia, que por hora é um sacramento que a gente não está compartilhando, porque ele é um sacramento que a gente precisa da nossa comunhão. Mas logo a gente vai com certeza voltar a ter a nossa Santa Ceia. Então, eu acho que nesse período tem sido muito mais comum, nesses últimos 2 meses, muitas pessoas se sentirem sozinhas, com medo por causa tanto da doença como por causa das consequências econômicas e financeiras dessa doença na vida. Com certeza, muitas pessoas têm uma condição muito mais fácil do que outras, mas nem por isso elas têm menos medo dessa doença. E isso está ficando cada vez mais evidente na nossa vida. A gente não, sozinhos, a gente não consegue nada e a gente pode ficar com medo. Parece que a gente está passando sozinho, né? Muita gente, talvez em casa, talvez algum de vocês em casa, junto da sua família, tem o sentimento de que vocês estão passando por essa situação sozinhos, mas vocês não estão. O auxiliador está com cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus que foi prometido por Jesus Cristo, ele está com a gente. É Ele que trabalha no nosso coração. É Ele que nos dá calma quando a gente precisa de calma, né? Eu acho que todo mundo que às vezes está passando por um momento de bastante ansiedade e consegue acalmar a si mesmo, acalmar sua vida no quando tem contato com a palavra de Deus, todas essas pessoas sentem essa, enfim, essa calma que só o Espírito Santo pode dar. E é justamente esse auxiliador que ajuda cada um de nós a obedecer os mandamentos, a guardar a palavra de Deus, a agir de uma maneira coerente com aquilo que a gente acredita. Porque não é, aliás,
Não porque a gente quer de alguma maneira agradar a Deus cumprindo esse mandamento. A gente já passou disso, a gente sabe que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. Mas porque a gente sabe que esse Deus que prometeu o auxiliador, ele enviou esse auxiliador de fato. Que no nosso batismo trabalha no nosso coração, que a partir do estudo e da meditação da palavra, trabalha na nossa vida também. Então esse Deus olhou pra gente e ele deu isso. Ele é o mesmo Deus que deu todas as coisas que a gente tem, é o mesmo Deus que deu a salvação pra gente através de Cristo Jesus, e é o mesmo Deus que auxilia a gente através do Espírito Santo dele. Então obedecer aos mandamentos é ser coerente com aquilo que a gente acredita. É como um filho que obedece os seus pais. E que Deus possa sempre auxiliar, que o Espírito Santo possa, durante toda a nossa vida, guardar a gente e dar a certeza de que a gente vai ter contato com a palavra dele, às vezes a gente vai ficar bravo com ela, mas ele vai conduzir, ele vai cuidar da gente durante todo o nosso caminho, durante toda a nossa vida, especialmente e também durante essa pandemia que a gente está passando, e que a gente possa dar ouvidos para essa palavra de Deus, para esse amor que Ele quer que a gente tenha por Ele e por cada um que está ao nosso redor. Amém.